Bom dia, pessoal, paz do Senhor para todo mundo. Bom dia. Hoje mais um estudo, né? E hoje nós estamos felizes em dose tripla. Uma pelo Wesley, que está começando, né, aqui com a gente está muito feliz por você estar aqui, viu, Wesley? E nós temos duas visitas, gente, internacionais praticamente. Lá do Rio Grande do Sul. Ah, não, então é internacional mesmo. O Sul não faz parte do Brasil, não é possível. Tão longe. É a cantora Léa Lima, filha Sara, são sobrinhas do Valdo. Estão nos dando a honra aqui junto com a gente. E então a gente está feliz triplamente hoje de ter esse pessoal aqui junto conosco, né? Então vamos orar para a gente dar início. E nessa oração, interceder pelo Pablo, né? A Gabriela, a Laurinha, né? Eles estão aguardando aí o resultado do exame, está com suspeita de Covid. Então vamos estar intercedendo por eles. O pai do Kleber também, ele até mandou mensagem lá no grupo. Pelo Daniel, esposo da Cássia. O Marcel. Então vamos estar lembrando dessas pessoas. Tá? Faz oração. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, nesta manhã, diante de Ti, para aprendermos, Senhor, da Tua palavra. Abra nossas mentes, Pai, para que possamos absorver de Ti, Senhor, e aplicar em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, Senhor. Abençoa as vidas que aqui chegaram, Pai. Abençoa seus lares, contempla-se a cada necessidade, Senhor. Nós clamamos a Ti, e que a toda palavra que dita, Senhor, seja plantada em terra fértil. Senhor, nós pedimos por aqueles, Senhor, que estão enfermos, Pai. A Gabriela, o Pablo, Senhor. Senhor, põe as Tuas mãos na vida deles, o meu esposo, Pai querido, o pai do Kleber também. O irmão Marcel, toma em Tuas mãos, Pai. Tu és poderoso, Senhor, para agir nessas vidas, Senhor. Trazer, Senhor, a cura, Pai querido. Tudo que eles precisam, Senhor. E desde já, Pai, te agradeço, Senhor, a essa família, Pai, que tem nos recebido em suas casas. Venha abençoar este lar, Senhor. Que nada venha faltar. Que o Teu Espírito Santo aqui se faz presente, Pai. Tens liberdade em nosso meio, Senhor. Amém. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Bom dia. É um prazer muito grande ter o Wesley, mais a Leia. A Leia. Leia e Sara e Wesley. Wesley, Leia e Sara, nós nos reunimos todo sábado esse horário para estudar a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz pela palavra, né, nós vamos buscar entendimento mediante a revelação do Espírito Santo. E o que ela não diz, nós não temos que ficar especulando por quê, porque ele fica achando, né? E também pouco importa se a outra igreja faz, se a nossa não faz, se o outro não faz, mas nós fazemos. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Se a Bíblia diz, nós vamos buscar entendimento disso, ok? Beleza, Wesley? Tá? Nós ficamos de estudar o Gênesis 23, né? 23 e 24 tem muita informação para nós aqui, viu, Giovana? Gisele, Jaqueline. Começa a digitar. Comecei. Ela é a nossa. Tem muita informação. Roteirista aí. Bom, Gênesis 23 vai tratar da morte de Sara, né? Gente, ela viveu pouquinho, né? 127 anos. Guarda bem essa idade, 127 anos, tá? Ela viveu 127 anos e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron. Hebron se tornou um lugar muito importante para os judeus. Lembra que Caleb, ele desejou ter a terra de Hebron para ele. Lembra? Não, eu quero Hebron. Caleb foi desse jeito. Ela é uma terra muito importante na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et. Esse Et aqui são os heteus, né, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura.
convosco para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu Senhor. Olha que detalhe importante, então. Príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrarmos o seu morto. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, o heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et: de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás, por isso ouve-me, peço-te o preço do campo e darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Mamré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Maré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram Abraão em possessão da sepultura pelos filhos de Et. Bom, vamos lá, pessoal. É importante nós ressaltarmos aqui que, embora Deus fizera a promessa para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, porém ele ainda era peregrino. Lembra que nós estudamos em Gênesis 15 que Deus falou para ele: ó, aonde você pisar a planta dos teus pés será a possessão, porém da tua descendência. Eles vão para o Egito, serão escravos, vão ficar lá por 400 anos, vão ser libertos, vão sair de lá muito rico. Porém Abraão aqui, ele deixa claro que ele era estrangeiro, peregrino naquela terra. E aí é interessante que o povo que ali habitava reconhece o que? A autoridade. Ó, você é príncipe de Deus entre nós. Consegue perceber essa questão? Como é que um homem que é príncipe de Deus e não tem nem aonde inclinar os seus mortos? Deus vai trabalhando de forma especial na vida de Abraão. Ele precisava agora de um lugar para sepultar o seu morto, porque ele era estrangeiro. Todo lugar que ele estava passando ali, ó, lembra? Ele sai de Ur dos Caldeus, ele para em Harã, de Harã ele começa, né, a peregrinar por toda aquela terra que não era dele. Seria de seus descendentes. E aqui é interessante nós atentarmos que Abraão, ele pede para sepultar a Sara. E o povo falou: não, pode, escolhe em qualquer lugar que você quiser. Porém, Abraão não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque a cultura da Mesopotâmia é interessante o seguinte: isso vai também para os persas, para os sumérios, para toda aquela geração que viveu aquela época. Eles tinham um grande respeito e honra pelos seus mortos.
Não era simplesmente, bom, enterra aí, aquilo não me pertence. Alguns anos depois alguém vai, tira, profana a sepultura. E eles tinham um respeito muito grande com essa questão. Tanto é que, quando o príncipe lá de Éter falou, o Efron falou para ele, ó, não, o valor dessa terra são 400 ciclos de prata. Mas o que é isso para nós? Né? A nossa amizade vale muito mais do que isso. Só que Abraão não questionou. Falou assim, ó, está muito caro. Ele não questiona essa questão, ele simplesmente pagou. Porque agora sim, ali era dele, ninguém mais podia mexer. Esse local, esse Macpela, Hebron, está até hoje lá em Jerusalém. Até hoje. Os túmulos da família de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, Raquel, estão todos enterrados lá. Nesse local há uma igreja cristã, hoje lá em cima dessa caverna está uma igreja cristã e uma mesquita muçulmana, até hoje. E eles têm uma reverência muito grande com essa questão. Percebe que Abraão, ele entendia muito bem isso, embora ele era peregrino. Gente, Abraão era nômade, riquíssimo. Tanto é que, lembra que nós estudamos que a Bíblia chega a dizer que não havia na terra lugar para o seu gado e o gado de Ló. Tamanha era a riqueza que ele tinha, mas não tinha onde reclinar o seu morto, né? Onde colocar a Sara para descansar. Um homem riquíssimo, estrangeiro, peregrino, ele conhece muito bem a cultura, a valorização que eles davam à memória dos seus mortos, mas ele não podia aceitar aquilo como presente. Ele tinha que comprar. Ele não questiona o valor. Segundo algumas fontes seculares, diz que esse preço era um absurdo. E ele não fez questão disso. Ele não fez questão disso. Essa questão da memória dos nossos entes queridos para eles é muito grande. Vocês percebem Neemias faz a mesma coisa quando ele vai lá no rei Xerxes, Artaxerxes. Ele chega lá e fala, para ele conquistar a simpatia do rei, o que ele coloca? Ele fala, os túmulos dos nossos antepassados estão destruídos, eu preciso ir lá restaurar. Porque se ele fala para Artaxerxes que ia reconstruir a cidade, será que teria causado o mesmo impacto? Vocês prestaram atenção nisso? Mas não, ele fala da sepultura dos seus entes queridos que estavam profanados, que tinha sido destruídos. E ali ele toca o coração do rei. Estratégia. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Vocês podem anotar aí, Gênesis 49 e 31 fala de toda a família de Jacó que está sepultado nesse lugar, né? E Gênesis 50, 13 também, 49 e 31. 49 e 31 e 50, 13, que está toda a família de Abraão enterrada ali nessa caverna, tá, pessoal? Gênesis 24 agora. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Pessoal, lembra que eu falei para vocês guardar bem a idade de Sara? Quantos anos ela viveu? 127. Com quantos anos ela teve Isaac? 90, 95. Abraão com 100, ela com essa idade aí. Então quer dizer, Isaac tinha o quê? 30, 35, 40 anos. Nessa faixa de 30 a 40 anos. Só que olha como essa questão era muito levada a sério. Era Abraão, já velho, e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho, na casa, que era Eliezer, né? Que tinha o governo sobre tudo que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Olha só, Abraão, já velho,
Isaac com a idade de quase 40 anos, só que pela cultura era o pai que ia decidir, que ia providenciar uma mulher para eles casar. É igual hoje, né, pessoal? Igual hoje. O respeito, pessoal, olha como é interessante isso, o respeito pelo pai. O pai é o patriarca, a hora certa. Vai guardando todas essas informações, nós vamos chegar na aplicação para nós, tá? Agora, olha só outra questão interessante. Põe a tua mão debaixo da minha coxa. A Andréia enviou uma imagem lá para vocês. Vocês viram aquela imagem? Cadê? Tem ela aí. E Abraão disse, guarda-te que não faças tornar de lá, tornar o meu filho. E o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, guarde bem essa informação, se a mulher, porém, não quiser seguir, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Abraão não queria de jeito nenhum que o seu filho voltasse para Harã. Lembra que quando Deus chama Abraão, ele sai ele, o seu pai, os seus irmãos, tudo, e para em Harã. Em Harã, Abraão continua, o pai dele morre, só que o seu irmão Naor ficou lá. Lembra dessa informação? Abraão não queria que Isaac retornasse para lá, porque a promessa ia ser cumprida em Isaac, porém na terra de Canaã, naquela redondeza ali. Só que agora ele precisa casar Isaac para dar continuidade na sua descendência. E agora ele chama Eliezer e faz esse juramento. A questão desse juramento aqui, pessoal, agora põe a tua mão debaixo da minha coxa. Aí vocês têm a imagem aí. Esse nervo, pessoal, ele sai da quarta, da quinta vértebra lombar, e ele percorre toda essa região aqui, vai até o dedão do pé. Segundo a ciência, pessoal, é ele que é o responsável por toda essa questão essa questão que fornece a sensibilidade dos outros nervos, né? Os outros nervos da nossa perna. Ele é responsável pela motora sensitiva para a extremidade inferior, tá? Esse nervo ele é chamado de Yarek Gid HaNasher, pelos judeus, isso é judaico. Pessoal, os judeus, a cultura judaica ela é muito interessante, porque ela é uma porta que abre outra porta, que abre outra porta, que abre outra porta, isso é infinito. Então, essa questão de Abraão pedir para ele colocar a mão debaixo da sua coxa, os judeus entendem que esse nervo ele é responsável pela vitalidade, pela virilidade e por toda a sensitiva do homem e da mulher, né? Quando eu falo homem, eu estou em todo mundo. Ele é responsável por tudo. Se vocês perceberem, está lá em Gênesis 32, 22, quando Jacó luta com um anjo, né? Uma epifania, Deus, Gênesis 32, 22, o anjo toca o quê? Exatamente na coxa dele. Olha só, e levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tornou-os a fazê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia, ou seja, até que amanheceu o dia, né? E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e a deslocou a sua juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó.
Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Agora olha só que informação aqui. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Você vê como que é interessante isso aqui? Eu trabalhei no Mato Grosso e lá tinha um frigorífico e ele exportava especialmente para Israel. Você acredita que ele só comprava a parte dianteira do boi? Não compra a parte traseira? Agora que eu fui entender o porquê. Eles não comem até hoje por causa desse nervo. Eles são muito, gente, eles são demais, eles são minuciosos nos detalhes. Então, essa questão desse juramento, é esse nervo que sai, que eles acreditam, né? Eles chegaram a essa conclusão que ali está a virilidade, ali está a vitalidade, o vigor do homem. Tanto é que quando um homem ele quebra a coluna, principalmente nessa parte aqui, a primeira coisa o primeiro sintoma é o quê? Ele perde a virilidade. Ele não consegue mais ter ereção. Ele não consegue mais andar. Ele fica o quê? Paraplégico, não é isso? Olha só como as coisas vão se encaixando. Tudo tem um sentido. E eles levam isso muito a sério. Tanto é que ele exerce fazer esse juramento, ele fala, você vai estar dispensado desse juramento se nenhuma mulher de lá quiser te acompanhar. Beleza, pessoal? Deu para entender então essa questão? Jurar sobre algo que era muito importante, né? Muito importante na vida deles. Eles levam isso muito a sério. Vigor e virilidade. Se a mulher, porém, não quiser ir, será livre desse seu juramento. Somente não te faças tornar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, guarde bem essa informação aqui, 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois, que toda a fazenda do seu senhor. Fazenda aqui é riqueza, tá, pessoal? Isso tratado dessa forma. Seu senhor estava em suas mãos. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez, aí ele chega lá, né? E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que ele conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Gente, não era simplesmente ele ir lá e beber dessa água. Lembra dos 10 camelos, hein? Tem uma informação importante aqui. Lembra dos 10 camelos. E é camelo. Lembra dos 10 camelos. Não era simplesmente ele ir lá e beber a água e dar água para os seus camelos. Só que ele resolve fazer o quê? Uma prova. Embora Eliezer, né, sendo Damasceno, mas ali servo do seu senhor Abraão, ele estava contemplando tudo o que estava acontecendo na vida de Abraão, a forma que Deus estava trabalhando na vida de Abraão. Lembra de Agar? Que Agar fala lá no Gênesis 16,
Mas é você que ouve as minhas orações? E eu falo com aquele que ouve as minhas orações, é isso? É isso mesmo. Volta lá para sua senhora, se humilha, volte para ela, fique tranquila lá, tem uma grande nação aí dentro do seu ventre. Então você começa a perceber que tanto a egípcia Agar, ela começa, né, a ver Deus trabalhando na vida de Abraão, ela começa a acreditar. Agora nós vemos Eliezer da mesma forma, ele coloca, né, tipo assim, uma prova, né, Deus me abençoar, faça beneficência pelo meu senhor Abraão. E aí ele para de frente a essa fonte, tá? E aí o verso 15, né? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca já havia nascido a Betuel, filho de Milca, né? Aqui fala da mãe, do pai dela, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu canto nos seus ombros. Olha que informação importante, pessoal. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, nos faz lembrar lá em Isaías 65, né? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E antes que a palavra esteja na sua boca, eu responderei. Isaías 65, 24, é interessante isso daqui. Quando eles clamarem, eu os ouvirei. E estando eles ainda falando, eu os responderei. E a donzela era muito formosa vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. Agora olha só que interessante isso aqui, ó. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabe de beber. Pessoal, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, eu gosto muito daquele canal Animal Planet. Um camelo, ele não bebe um copo, ou 1 litro, ou 10 litros de água. É água. Ele tem um reservatório de água tão grande que ele consegue viajar 7 dias sem beber água. Perceba que Eliezer ele já vinha viajando com esses camelos. Pode ter tomado água? Sim. Mas eles chegaram lá sedentos. Só que a questão aqui é 10 camelos, pessoal. É 10 camelos. Eles não iam beber 1 litro, ou 50 litros, ou 100 litros. É água que não... E essa moça, ela se prontificou em ir buscar essa água. Tanto é que ela mesmo fala, né? Ó, ela foi, abaixou seu canto, deu de água para Eliezer. Ela mesmo se prontificou: agora eu vou lá buscar água dos seus camelos. Ela podia falar: ó, desce seu camelo lá, para ele beber água. Ou você me ajuda eu tirar água para os seus camelos? Ou o senhor quer que eu ajude o senhor a tirar água para os seus camelos? Mas não, ela se prontificou a tirar água para esses camelos tudo. Lá não tinha um botãozinho. Não, lá não tinha poço com o botãozinho, a mangueira, vamos levar essa mangueira até lá perto do coxo. Não, era no canto, tinha que tirar, tinha que jogar lá na cacimba lá, vir puxando, enchendo o seu canto, levar. Todo esse detalhe, pessoal. Olha só, confirmando aquilo que Eliezer colocou a prova com o Senhor. Ou seja, a moça que saiu ao meu encontro, oferecer água para mim e para os meus camelos, ele foi exigente, hein? Tem que ser para mim e para os meus camelos. Para mim, essa é a mulher que será do meu senhor Isaac, né? E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E não parou por aí. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse:
Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais, também temos palha, olha só ela, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. Perceba que Eliezer ele vai direto. A primeira pessoa que ele tem contato já é a família, né? A pessoa da família, sobrinha de Abraão, né? E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Guarda bem esse nome Labão, que mais para frente nós vamos estudar sobre ele. Ele era um espertalhão, gente. Espertalhão. E Labão correu ao encontro daquele varão, olha só, interesseiro, né? Já viu os braceletes. Por quê? Bracelete, pendente de ouro, tudo, né? E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão, veio ao varão e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse, entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os seus camelos e deram palha e pasto ao camelo e água para lavar os pés, né? Era um costume daquela época, né? De lavar os pés dos viajantes, dos peregrinos. E os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele, ele porém disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras, porque Eliezer foi lá para um propósito. E ele disse, fala. Então disse, eu sou servo de Abraão, o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhes ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, e o meu senhor, depois de sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher. E ele disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então será livre do meu juramento quando fores a minha família, e se não te derem livres, serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, o Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperar o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte da água, seja pois que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água no teu canto, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, essa seja a mulher do meu senhor, que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu canto sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água, e eu lhe disse, ora, dá-me de beber. E ela se apressou, e abaixou o seu canto, e sobre si disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei, disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendize ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha
do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-me saber, e se não, também me fazeis saber para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então respondeu Labão e Betuel, e disse: do Senhor procedeu este negócio, não podemos fazer-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vá-te, e seja a mulher do filho de teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo essas palavras, inclinou-se em terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata, o mais presente, vasos de prata e vasos de ouro, e veste. Deus a Rebeca também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, e os varões que com ele estavam e passaram a noite. E levantaram pela manhã e disse: deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Guarde bem essa informação aqui. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram Rebeca e disse: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Vamos parar aqui. Percebe, pessoal? Hora que Eliezer, ele recebe a confirmação de Deus, né? Ele, no seu coração, ele fala: puxa, é essa. Aí ele presenteia ela, dá um dote para ela. Mais pra frente a gente vai ver que ele dá mais presente para ela. Ele conta todo como Deus. Porque não é simplesmente você chega na casa: vou levar essa mulher aqui para ser mulher do meu Senhor. Não é simplesmente, ele conta toda a história de como que Deus trabalhou na sua caminhada, na sua jornada. E tem um significado isso aqui, pessoal. Conta tudo para a família dela, né? Ela também de bom coração, de bom grado, Deus trabalhando, ela aceita tudo. Ela aceita aí. Percebe que ele falou assim, a família falou: deixa ela ficar mais uns 10 dias conosco. Falou: não, tem que ser hoje, é urgente. Ela mesmo de pronto, né, já falou: não, vou com eles. Tudo isso, pessoal, por quê? Abraão, aqui nós temos, né, uma metáfora. Abraão está simbolizando o quê? Ele está representando o quê? Deus aqui. E Eliezer? Eliezer é o Espírito Santo. E Rebeca, perdão. Rebeca é a noiva. Quem que a noiva hoje representa? Quem que a noiva representa? A igreja. E quando eu falo a igreja, pessoal, eu não estou falando de uma instituição. Eu estou falando da eclésia, que é a igreja, né? Tinha eclésia e eclésia. Somos nós fora, tirados para fora. Somos nós, cada um de nós. Isso é igreja. Tá? Rebeca representa esta igreja. Percebe que Eliezer, ele está conduzindo, preparando esta igreja. Nós vamos ver aqui mais para frente. Esta igreja para se encontrar com o seu Jesus. Quando morreu, o que ele disse? Eu estou indo, mas eu vos deixarei o quê? O Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele estará com vocês diante de todas as situações, preparando essa noiva para encontrar com o seu noivo. Então, pessoal, é muito importante isso, que Eliezer aqui representando o Espírito Santo, ele coloca, né, ele faz prova, ele tem o seu pedido atendido. Isso serve para nós, pessoal, andar na direção, assim como Eliezer. Assim como Eliezer, ele foi obediente ao seu Senhor, ele fez um juramento, ele sabia da seriedade que era esse juramento. Ele vai nessa empreitada, ele faz um propósito com Deus, Deus o atende, ele reconhece. Agora ele, né, simbolizando o Espírito Santo na nossa vida,
Esse Espírito Santo que nos capacita, nos habilita a viver, pessoal, em comunhão, a viver uma vida santificada, separada a Deus, né? E Rebeca, essa noiva, nós vamos ver aqui mais para frente, porque Eliezer disse que, ó, não, eu não posso deixar essa noiva aqui por 10 dias. O que isso quer dizer, pessoal? A pressa, esse casamento está marcado, a pressa. Há uma preparação, nós vamos ver aqui mais para frente, há uma preparação desta noiva. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Essa noiva precisa se apresentar ao seu noivo. A igreja aqui na terra, pessoal, é a mesma forma. A pressa. Nós estamos vendo os acontecimentos que estão surgindo. O noivo está chegando. O noivo, ele quer estar próximo da sua noiva. Ele quer consumar esse casamento. E não tem tempo para a noiva ficar 10 dias junto com a sua família, não, como nós vimos aqui. É rápido, é urgente. Beleza, pessoal? Chamaram Rebeca, ela disse, irá tu com esse varão? Ele, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiu sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi. Esse poço Laai-Roi é o mesmo que o anjo se revelou para Agar, lembra? Lá no capítulo 16. Porque havia na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos viam. Olha só, é interessante isso aqui. O pai manda o seu servo Eliezer ir lá buscar essa noiva. E aí, Isaac ficou lá sentado, esperando. Não, ele foi orar, né? Senhor, ora. Gente, isso era tão sério. Isso era tão sério, né? Essa questão do pai. Um homem de 40 anos. 40 anos tinha Isaac, mais ou menos. 40 anos. O pai ainda tem que escolher a noiva. Olha a seriedade, o respeito, né? Era uma coisa assim muito preciosa para eles. E aí ele vai ao encontro, vai orar, vai meditar, vai orar, né? Rebeca, ele olha, né, de longe, vê que os camelos vêm vir. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac. E lançou-se do camelo. Era um sinal de respeito, ele lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é, a Eliezer, né? Quem é aquele varão bonitão, que vem lá pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela e... Por quê? Alguma sugestão? Isso é melhor do que série. Vamos lá, e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Olha que coisa impressionante, pessoal. Cheio de conta, olha, sucedeu assim, minha viagem. E eu fiz um voto com Deus. E olha que Deus preparou para você e tal, né? E Isaac trouxe a para... Bom, vamos parar aqui, peraí. Nós estamos correndo muito, né? Vamos parar aqui. Então ele vai e conta tudo isso para Isaac. E vamos voltar aqui à questão, né? Ela se cobre com o véu. Pessoal, era costume da época. Toda mulher, quando ela encontrava um homem, ela cobria o seu rosto. Por quê? Porque as mulheres que não cobriam o rosto, ou era escrava, ou era prostituta. Se Rebeca representa a igreja, ela é escrava ou prostituta? Ela é noiva. Ela cobre o seu rosto. Ela cobre o seu rosto para se encontrar com o seu noivo Isaac.
O noivo da igreja, quem que é? Esse ato de cobrir o rosto para a igreja representa o quê? A pureza, a santificação. Santificação é a separação das coisas deste mundo. Tudo aquilo que vem manchar, vem macular a imagem dessa noiva. Rebeca, ela tinha essa consciência, era costume da época. Ela, a hora que viu, desce do camelo em sinal de respeito e cobre o seu rosto. Se a mulher que não cobriu o rosto era tida como escrava ou prostituta, e a igreja não é escrava e nem prostituta, porque esse linguajar, né, esse eufemismo de prostituta e tal, de escravo, pessoal, sempre Deus, quando ia chamar a atenção do seu povo, ele usava essa linguagem de prostituta. Sempre que Deus chegou e disse para Oséia, vai lá e se casa com uma prostituta. Se casa com uma prostituta e anda abraçadinho com ela, como se fosse um casalzinho, né, namoradinho, se casa com ela, anda para lá e para cá, e todo mundo via aquilo e achava aquilo um horror. Que falta de respeito, um profeta. Deus falava, é assim que vocês estão diante de mim. Oséias é o marido, aquele marido que cuida, que quer o bem, que quer ver a sua esposa bela, bonita, porém vocês estão como prostituta. Tudo que Oséias faz para ela, mas mesmo assim, ela o abandona e vai para os braços dos seus amantes. E é assim que vocês estão comigo. Deus sempre usa essa linguagem de prostituta para chamar a atenção do seu povo Israel. Lá em Apocalipse, nós também temos a imagem do quê? Da prostituta montada na besta. Essa prostituta, o que significa? É uma igreja. Só que a igreja apóstata. É a igreja que se apostatou, que deixou a verdade, que deixou a fé. João viu ela, estava montada na besta e ela estava com a taça cheia do sangue, ele fala embriagada com o sangue dos santos. Então essa linguagem de prostituta, ela é muito forte. A igreja, pessoal, ela foi chamada, Deus sempre ele chama o povo. Vocês vão ver, se não me engano, Números 15, alguma coisa assim, não lembro agora. Deus falou para o seu povo, olha, eu quero que vocês sejam diferentes. Vocês vão usar franjas, uma roupa azul e franjas que ela passava, né? Por exemplo, termina a camisa aqui e ficava aquelas 4 franjas, para diferenciar o meu povo do povo de outras nações. Até hoje em Israel usa-se essas franjas, né? Chamado de tzitzi. Até hoje em Israel. Tanto é que Jesus chama a atenção dos fariseus lá. Eles alongam as suas franjas, franja que não é cabelo, é a franja daquela roupa, para serem vistos, como se aquilo fosse um sinal de, nós somos escolhidos. Só que o coração deles, que tinha? Jesus falou, vocês são como o sepulcro. O sepulcro, você olha lá, de mármore, todo bonito, enfeitado, enfim. Só que dentro dele, o que tem? Essa é a questão. Então, Deus, ele escolhe um povo, e esse povo tem que ser luz, pessoal. Tem que ser luz, tem que ser sal, tem que ser um referencial, tem que fazer a diferença. Rebeca, quando ela viu o noivo, a primeira coisa, ela cobriu o seu rosto. É noiva, é pura, é virgem, é imaculada. Hoje, pessoal, a gente vê a situação que está as igrejas. A situação que está as igrejas, que vem causando até escândalo. Hoje é difícil você pregar o evangelho. Você começa a falar de Jesus, a pessoa até te ouve,
se mostra interessada, né? Um interesse por aquilo que você está falando, aquilo toca ela. Mas quando você faz o convite, ó, vamos lá, igreja tal, na igreja X, na igreja Y, na igreja B, acabou o encanto. Acabou o encanto. É momento, pessoal, que nós pararmos para refletirmos sobre essa questão desse véu. Esse véu. Essa igreja, ela está realmente com esse véu ou ela já está fazendo como as escravas e as prostitutas? Tudo está sendo distorcido. O que era santo, hoje já não é mais. O que era profano, hoje é tido como não. Liberdade, isso é liberdade, isso é. Não tem problema. E isso vai permeando, vai entrando e maculando a imagem dessa noiva. Se Abraão aqui representa Deus, Deus agora ele vê que é hora, Abraão ele vê que é hora de arrumar uma noiva para o seu filho. Se ele representa Deus, Deus agora, a volta de Jesus, ó, é a hora. O Espírito Santo que está aqui, que ele sustenta a igreja, que ele habilita essa igreja a viver em comunhão, e nós temos que tomar muito cuidado e atenção nessa questão, nessa palavra comunhão. Gente, comunhão não é uma bolha onde eu faço parte de um núcleo evangélico, e é só aquele núcleo que ele está correto, ele está certo, e nós falamos de uma pseudo-comunhão com os outros que na verdade não existe. Cristo, ele é o cabeça, e depois dessa cabeça vem um corpo, e esse corpo tem que estar unido. Porque é muito fácil, pessoal. É muito fácil nós falarmos de união, mas dentro dessa bolha em que eu estou inserido. Mas e os outros? Eu não tenho comunhão com a igreja A. A igreja A não tem comunhão com a igreja B. Então, essa questão de comunhão, ela precisa ser reavaliada. Se o Espírito Santo ele nos habilita a viver em comunhão, lembra, eu acho interessante isso, a bênção apostólica, né? Todo mundo fica lá com a mãozinha assim para recebê-la. Você já parou para pensar na essência daquilo? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, um presente que nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos deu. Essa graça que revela o quê? O amor de Deus. Amor incondicional, não depende de nada, não é uma moeda de troca. Olha, eu vou amar vocês porque realmente eu vi que vocês merecem ser amados. Porque você faz isso, faz aquilo. Não. Ele nos amou, estando nós ainda nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Ele nos amou. Então a graça do nosso Senhor Jesus, que revela o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo que nos capacita, que nos conscientiza do amor fraternal que nós devemos ter entre os irmãos. É essa mensagem que a bênção apostólica quer passar para nós. Não é simplesmente ficar lá com a mãozinha como se aquilo fosse amém. Procura aprofundar-se nesses detalhes. O Espírito Santo ele capacita a sua igreja. E nós temos que refletir nisso. Jesus ali em Mateus 5, ele foi bem enfático. Olha, vocês, ele começa a descrever, olha, é bem-aventurado os pacificadores, é bem-aventurado aqueles que choram, é bem-aventurado, enfim, ele vai falando, é bem-aventurado, bem-aventurado. Aí ele para e diz, olha, e vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E a luz de vocês precisa fazer o quê? De brilhar. E esse sal a qual ele se refere, esse sal é que traz sabor ao mundo. Ele é bem enfático, ó, se o sal não servir para dar o sabor, se ele for em si, só para quê? Para ser pisoteado pelos homens. Então, pessoal, essa questão dessa noiva é muito séria e é um peso que recai sobre nós. Recai sobre nós. Rebeca sentiu esse peso.
olha, eu estou indo ao encontro do meu noivo e eu não posso me apresentar de qualquer jeito para ele. Eu tenho que me apresentar com o véu. O véu simbolizando a pureza, simbolizando que eu sou santa. Era só para o noivo que ela se cobria o rosto? Porque ela falou que ela viu o servo cobrir o rosto. Ou não? Ó, aqui, em específico, aqui está falando do noivo, mas era costume das mulheres. Das mulheres, Qualquer lá. homem. Qualquer homem, sim. Porque a mulher que não cobriu o rosto, ela era tida como escrava e prostituta. Então imagina, eu encontro uma mulher, ela não se cobriu o rosto, qual a mensagem que ela está transmitindo para mim? Né? Nós vamos ver isso, mas nós vamos chegar lá em Tamar e Judá, tá bom? Você falando dessa questão aí, né, de reavaliar da conduta, né, da igreja, do eclésia, né, não da instituição religiosa. E tem um texto que sempre que eu leio ele, traz bastante confronto, assim, sabe? Que é Gálatas 5, que vai falar dos frutos do Espírito. Quando você olha para os frutos do Espírito, você fala assim, será que eu consigo identificar esses frutos na minha vida? Não que sou eu que produzo, é Ele que produz, mas para Ele produzir, eu preciso ter um relacionamento profundo com Ele. Eu preciso de fato estar entregue a Ele, para que Ele consiga agir na minha vida. Eu preciso dar essa permissão. Então, esse texto, sempre que eu leio ele, assim, é motivo de fazer reflexão mesmo, de eu olhar para a minha vida, para a maneira como eu vivo, e muitas das vezes eu vejo falta dele, sabe? E aí, de alguns que citam lá, né? E é essa questão mesmo, de você reavaliar a sua conduta diariamente, né? Não da gente ficar esperando dos outros, porque a igreja é cada um de nós. Então a responsabilidade é de todos nós. Não é de uma instituição, não é no coletivo, é no individual. Então é de cada um, que é o texto que a gente sempre lê na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba desse cálice. Então é o individual, a gente não pode nunca pensar no coletivo. Ah, mas fulano faz assim, ciclano faz assim, ah, mas aqui não tem isso, mas aqui não tem aquilo. Não, mas e eu? E eu quanto igreja? Eu, André, como igreja, como que está a minha conduta? Então é essa avaliação, assim, Gálatas 5 para mim é um tapa na cara toda vez. Não, bem colocado, bem colocado. Essa questão, pessoal, quando Jesus cita, até hoje isso em Israel é assim, o casamento judaico, vocês já pararam para a cultura judaica sobre o casamento? Até hoje é assim, quem determina, não é o filho que fala, eu vou me casar dia 5 de março. Não é os noivos que decidem isso, é o pai. Até hoje, é o pai que decide. Quando o filho, o pai decide que o filho vai casar com a noiva tal, a noiva fica se preparando, ela fica se preparando. O noivo, ele vai construir a sua casa, preparar lugar para essa noiva. A hora que o pai fala, ó, não, agora tá pronto, vai lá, busca a noiva. Por isso que Jesus cita a parábola das 10 virgens. O noivo veio, né? Foi lá, foi arrumar a sua casa, tudo, mas ninguém sabia o dia e a hora. Aí o pai falou, não, agora vai lá. E ele foi. Chegou lá, as que estavam preparadas foram com o noivo para as bodas, e as que não estavam. Até hoje em Israel é assim. Então é o pai que decide. O pai, ele paga, o noivo, aliás, o noivo, ele paga um dote para a noiva. Aquela parábola das dracmas, por que a mulher fica desesperada procurando essa dracma? Porque era um dote que ela recebeu, ela ganhou aquilo de alguém. E agora o noivo chega, ó, eu te dei tantas moedas, ou tanto valor do dote, cadê esse dote? Aí eu perdi. Ela entra em desespero. Ela entra em desespero, é lógico que tem, né, toda uma metáfora por trás disso. Ela entra em desespero, ela convida as suas amigas, vem me ajudar, vamos varrer a casa, vamos procurar isso. Quando ela acha, o que ela faz? Dá uma festa, ela celebra. Assim
assim é a igreja. A igreja, ela está aguardando o noivo. Perceba que Isaac, depois que ele conhece Rebeca, e trouxe para a sua tenda, e ali foi consumado o casamento. O casamento da igreja com Jesus também vai ser consumado. Só que essa noiva, ela tem que estar preparada. Tem que estar preparada. E não é de qualquer jeito que ela vai se apresentar, porque o noivo não vai buscar uma noiva de qualquer jeito. Beleza, pessoal? Pessoal, essa cultura, ela era tão forte. A mulher, naquela época, pessoal, ela tinha 3 opções. Ou ela era prometida em casamento para alguém, ou ela era concubina. Concubina seria amante ou amante, ou vivia amaziada, só que ela também não tinha posse, essas coisas, ou ela era sacerdotisa, vivia em função da religião, entendeu? Eram as 3 opções. Então, quando a mulher era escolhida para essa questão de casamento, aquilo era algo, né? Ela vibrava com isso. Ela ia receber um dote, tudo direitinho, bonitinho, o noivo ia preparar um lugar. Aquilo era, nossa, em Israel até hoje, essa tradição é assim. Até hoje. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Uma dúvida. A questão do juramento, isso é até nos dias de hoje, na cultura judaica, essa importância do juramento, eles fazem isso? Primo, o judeu, como isso aqui faz parte da Torá, isso é até hoje. É até hoje. Porque, onde que é? Então, aqui Mateus 5, eu ia comentar depois com a Débora, a gente estava comentando sobre isso, que dá a entender aqui que, na verdade, o juramento não é que não se podia jurar. A gente fala, hoje não pode jurar. Na verdade, ele fala assim, igualmente ouvi isso que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco e preto. É que, na verdade, o que está o entendimento aqui, ó, fala assim, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Ou seja, eu juro a Deus. Na verdade, o juramento é só a Deus, não jurar para outras coisas, que é o que estava acontecendo, fala, não jurarás em falso. Né? Porque você não tem poder sobre as outras coisas, é como se você tivesse autoridade sobre alguma coisa para você poder jurar, que é onde fala que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, a explicação aqui fala assim, ó, ou seja, jurar a Deus eram considerados obrigatórios. Entretanto, uma vez que os judeus evitavam o uso do nome pessoal de Deus e em seu lugar usavam substituições reverentes, mentirosos, espertos podiam prestar juramento que pareciam apelar a Deus sem tecnicamente fazer assim. Jesus ensinou que jurar é errado, uma vez que os juramentos demandam a destruição de um objeto ou uma pessoa se o juramento for quebrado. Desse modo, jurar por céu, terra, Jerusalém, ou mesmo pela própria cabeça, é inadequado, porque isso implica que possuímos autoridade para destruir coisas sobre as quais somente Deus tem autoridade. Então, eles juravam a Deus, algo muito específico que sabia a autoridade de Deus para cumprir algo assim. Pessoal, lembra que eu falei para vocês do nome de Deus? Aquelas letrinhas lá, o Yud, Rei, Vav, Rei. Não lembra? Vamos deixar uma lousa aqui. O que é chamado de tetragrama? O que o tetragrama quer dizer? Ali está escrito assim, ó, o nome. Aquilo ali são tempos verbais. Será, foi, e o Vav, e, é. São tempos verbais. E o judeu ele tem muito de falar assim, ele não pronuncia o nome de Deus, ele fala Hashem. Hashem quer dizer o nome. Né? Hashem me ajudou, o nome. Por que ele fala o nome? Ele tem muito respeito
Muito cuidado exatamente com isso aí, de falar o nome de Deus em vão. Abraão não fez um juramento para Deus. Não fez. Aliás, Eliezer jurou para Abraão. Vamos entender uma questão aqui. Abraão, o texto diz que ele já era avançado de... E a viagem de camelo não era uma viaginha de 1 ou 2 dias. Era uma viagem longa, extensa. Eliezer vai. O que Abraão fala para ele? Olha, você vai estar livre do seu juramento se você chegar lá nos meus parentes e a moça não quiser vir com você. Você não vai obrigar ninguém a vir. Então você está livre desse juramento. Mas, outra coisa, eu não quero que você providencie para o meu filho mulher da terra aqui, da região. Eu quero uma mulher da nossa parentela. Esse foi o juramento. Ele não jurou, ó, Eliezer, você está jurando por Deus, tá? Vamos entender isso, tá, pessoal? Beleza? Beleza? Tranquilo? É porque dá a entender que aqui, quando você fala esse juramento, esse entendimento que o próprio Jesus falou, quando você fala eu juro, é algo maior. Então, que nem ele está falando assim, mas cumprirá ao Senhor teu juramento. Então, você já está levando para uma linha muito específica, assim, tipo, o cumprimento disso, né? Você está se responsabilizando por uma coisa que você tem que responder para Deus, tipo assim, alguma coisa assim. Isso é tão sério, pessoal. Não tem esse negócio de Jeová Jiré, Jeová Elohim. Isso não tem como pronunciar o nome de Deus. Não tem, não existe. Nenhum judeu. Se você perguntar para ele lá hoje, for lá em Israel, aquele judeu ortodoxo, como que é o nome de Deus? Não tem como pronunciar. Não tem. É Hashem. O que é Hashem? O nome. E o que é o nome? O nome é o eu sou. Quando você pega as 4 letras lá do pentagrama, são tempos verbais. Presente, passado e futuro. Isso é tão sério, pessoal, que deixa eu ver se eu acho que está em Eclesiastes. Eclesiastes 5. Porque para o judeu, o nosso futuro é passado. O nosso futuro é passado. Sabia disso? Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Tanto quando você procura que tem um entendimento que fala assim, vocês, alguns falam, não se pronuncia Deus, pronuncia Jeová. Nem isso, na verdade, foi convencionado a chegar esse Iavé, né, com essa questão do tetragrama aí e tudo mais. Convencionado, na verdade, nem a origem é essa. Não é também, entendeu? Dizer o verdadeiro nome de Deus Jeová não é. Não existe. Não existe. Se alguém falar assim, olha, o nome de Deus em hebraico, eles falam Elohim, Elohá, tem todo um jogo de letra, de palavras. Que não tinha nem alfabeto. Não tinha como se pronunciar, vocalização. Pronúncia. E na verdade nem esse tem também, né? Porque não é Deus, tem que ser Jeová porque é muito específico, Deus tem vários. Na verdade Jeová também não é. Olha só, pessoal, essa questão do tempo verbal para eles é muito séria. Ó. Eclesiastes 3,15 diz assim, ó, aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Porque os judeus creem o quê? Que o nosso futuro, ele já é passado. Por que ele já é passado? 1 minuto atrás aqui, 1 segundo, eu vou falar 1 segundo atrás aqui. Ele é o quê? Passado. 1 minuto da frente. Já ele é passado. E a Bíblia fala que Deus vai requerer tudo isso de nós. O que é? Ó, aquilo que é, já foi. E o que será, também já foi. E para Deus, que já sabe Já tudo sabe, lá na já frente, passou. para ele Já foi. Para ele é tudo agora, né? Isso é sério, pessoal. Isso é sério. Isso é muito sério. O judeu não pronuncia o nome de Deus. Por isso que esse juramento não foi, ó, te juro por Deus. Isso é erradíssimo fazer, pessoal. Juro por Deus.
eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. Essas coisas. Hashem. Como você escreve? Nossa, agora você me apertou aí. É H-A-S-H-E-M, eu acho que é isso. Como se fosse aqui perto. Cadê? Aí a gente aprendeu que me chamava, né? O Alisson. Aí a gente falou assim, não, jurar que não, eu prometo. Como se não diferença. É H-A-S-H-E-M de Maria. Hashem significa em hebraico o nome, uma forma frequente de designar Deus dentro do judaísmo, em qualquer contexto, visto que não usa o nome próprio de Deus. Ah, bom, eu escrevi mais ou menos. As letras hebraicas seria mais ou menos isso aqui, ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Seria isso aqui mais ou menos assim, ó. Yud, porque o Yud ainda é só um risquinho assim. Aí o Rei, o Vav, que é outro risquinho assim, e o Rei de novo, tá? Pessoal, beleza por hoje? Entendido? Entendeu essa questão do juramento sobre o nervo, porque o nervo ciático, esse nervo ciático, quem já teve dor do nervo ciático? Não, eu tô falando que eu sei bem ele, já tive. Eu tenho problema. Já teve, O mundo Giovanni? inteiro teve. Tá. Veio direto. Agora você entende por que, que o seu vigor está... A pessoa tá cansada, né? E no homem, principalmente, porque ele não consegue nem ter relação. O doutor Moreira falou assim, olha, ele começa aqui, vai lá até o dedão do pé. Mas é bem assim mesmo. Me deu uma crise e aí a Sandra doía aqui, ó, na frente. E a Sandra foi na mãe dela, pegou um álcool em gel lá, um alcânfora lá e passava e massageava. Cara, aquilo lá é como se estivesse passando água. Aí depois eu fui descobrir que o problema Reflete lá. Gente, para o próximo estudo, vamos estudar o 25 e o 26, capítulo 25 e capítulo 26. Abraão se casou de novo, Giovanna, amor. Então isso aqui, né? Com perna toda. Pelo amor de Deus. Esse, o velho Abraão casou de novo, Aí eu morri José. em paz. Aquele que era avançado de idade. Quem começou 24 avançado de idade? Então, eu Norma, E Eu o falo assim, David ó, Casado teve aqui. sai Isaac Ismael, não, deixa eu arrumar mais algum. Ai, ai. Beleza, Novinha pessoal. tá ralando pra querer casar e o cara lá com passado de idade tá com ainda graça ainda. Pessoal, que Deus abençoe, vamos orar. Mais estudo, beleza? Gisele. Querida, agradecemos esse momento, Senhor. Estamos, Senhor, para aprender a tua palavra, Senhor, entre nossas vidas, que possamos, Senhor, absorver cada dia mais e buscar, Senhor. Esse é o nosso propósito, olha que seja o propósito que tem nas nossas vidas, Senhor. Que possamos aprender de ti, Senhor. Abra nossas mentes, Senhor. Abra nossas mentes para absorver a tua palavra. Dá-nos entendimento, Pai. Fica conosco, abençoe grandemente a cada um. Amém.